Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz dia, que a paz do Senhor possa estar com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 11 de dezembro, a lição 12, ela tem como título O Modelo de Jesus. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Lucas, no capítulo 2, versículo 52. E aqui nós vemos as 4 dimensões do crescimento de Jesus, que fala nesta passagem de Lucas, onde ali Jesus nasceu de uma mulher neste mundo e, e ele se encontrou assim no meio da nossa humanidade e ele se aniquilou, ou seja, ele se despojou da glória para viver assim entre nós, sendo que ele era um Deus onisciente, onipresente e onipotente, e nunca se utilizou desses dotes, desses dons que ele tinha quando ele esteve aqui na forma humana, e se tornou homem aceitando todas as limitações humanas, tanto na parte assim, mental, física, espiritual e social. E o que a gente vê nessa lição, que o homem moderno ele corre o risco em 2 extremidades. O primeiro é achar que ele não precisa de uma parte espiritual plena, né? E a outro lado é que ele, ao se alienar no mundo, achar que a sua vida é perfeita, vive assim em pleno e um grande puritanismo, sabe? Como se tudo fosse pecado, achando que o batismo do Espírito Santo é a solução de sua vida e seus problemas. E uma vez cheio do Espírito, ele ficará ausente de dificuldades. E coisa que não é verdade. O concílio de Calcedônia, realizado em 8 de outubro de 451, uma cidade da Ásia Menor, perto de Constantinopla, ensinou que Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Ou seja, a vida espiritual de Jesus não aniquilou a sua vida humana. Mas, por outro lado, a sua vida humana não aniquilou a sua vida espiritual, que está justamente em Lucas, no capítulo 2, versículo 52. E esse mesmo livro fala que Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho, né, e graça diante de Deus e dos homens. Jesus nasceu de uma mulher nesse mundo e em nossa humanidade ele se aniquilou, ou seja, ele se despojou dessa glória de ser como Deus. E deixou todos os seus poderes realmente no céu e veio realmente salvar o ser humano, pagando um preço pelo pecado que ele não cometeu, né? E Jesus teve que passar sim, por todo um processo de aprendizado humano como nós. Teve que lidar com aflições, com sofrimentos, com fome, com sede, com dores, com perdas, com traições e injustiças. E nesse mundo, Jesus crescia na dimensão psíquica, né, que atinge todo o nosso intelecto, comportamento, afetividade e emoções. E Cristo se desenvolvia a cada dia em estatura, na sua vida biológica, ia crescendo, que desde recém-nascido passou por todas as fases, né? De criança, de adolescente, na juventude, e até na sua vida adulta, e também passou pela morte. Jesus cresceu na graça diante de Deus espiritualmente e dos homens, né, com muita sabedoria mentalmente e socialmente, onde a sua mente era ativa, rápida, perspicaz, né? Com uma tremenda capacidade de reflexão das coisas e com muita sabedoria, muito além para a sua idade e do seu tempo. E na sua vida espiritual era admirado assim
desde criança, né, pelo seu caráter, onde teve experiências poderosas assim com Deus Pai, né, num aprendizado assim constante. E ele foi batizado no Rio Jordão. E Jesus, ele era belo e harmonioso, com suas mãos cheias de boa vontade, de amor, sempre em servir ao próximo, sendo muito paciente, e nada perturbava Jesus. Ele era firme nos princípios ensinados pelos seus pais. E a Bíblia afirma, e com toda a convicção, de que Jesus foi o protótipo de homem perfeito. E em Jesus vemos como Deus é e como o homem deve ser. Tanto é que Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que antes da queda do homem, e Gênesis 5, versículo 1, após a queda do homem, o homem deve ser a imagem e semelhança de Deus. Tanto é que sempre eles atentaram, né, contra a vida de Jesus, e quando um outro homem aqui no mundo hoje, ele se atenta à vida de um outro homem, por ele ser imagem e semelhança, é um pecado muito grave para Deus. E em Mateus capítulo 4, apresenta Jesus como um jovem adulto, conduzido assim pelo Espírito Santo ao deserto. Isso aconteceu logo depois dele ter sido proclamado Filho de Deus, que está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. E após 40 dias, né, no deserto, de jejum e oração, o diabo se apresentou e tentou a Cristo, fazendo provocações, querendo desestabilizá-lo. E a tentação, ela não foi apenas transformar, né, pedras em pães que o diabo exigia, porque Jesus estava com fome, e sim, Satanás estava principalmente questionando a identidade de Jesus. E até o diabo lhe diz, para Jesus: você é realmente o Filho de Deus? Ele faz uma pergunta para Jesus. Se você é o Filho de Deus, prove-o. E no deserto, Jesus estava assim buscando compreender melhor o seu propósito e a sua missão aqui nesse mundo. E Jesus estava passando por uma crise muito parecida com a nossa, onde nós temos assim aflições e dores, e como outras pessoas consagradas também já passaram por muitas dificuldades, e principalmente pessoas consagradas, né, que mudam de vida, de transformação, e procuram fazer a vontade de Deus, sempre elas são perseguidas, né? E Satanás persegue essas pessoas, e ali ele estava tentando a Jesus, estava buscando assim, detalhes a respeito da sua vida. E Jesus sempre respondia através das Sagradas Escrituras. O seu tríplice ministério que ele teve aqui nesse mundo de ensinar, pregar e curar, ele estava justamente ali em busca desses princípios ali, quando ele estava ali no deserto. Ele estava ali buscando uma consagração, forças para vencer o mal, né? Ele estava buscando princípios fundamentais da vida cristã, o propósito e o método que ele iria utilizar. E muitas vezes nós somos conduzidos também em encruzilhadas da fé. Não sabemos quais são os nossos dons, talvez até a nossa identidade como filhos e filhas de Deus, e às vezes é difícil aceitar, né, o nosso propósito na vida nesse mundo, mas só buscando em jejuns, orações e uma consagração a Deus é que nós obtemos essas respostas. E Jesus buscou corajosamente no deserto respostas para essas questões,
onde a sua segurança e a sua missão foi baseada dentro da palavra de Deus, onde cada ataque de Satanás, ele foi assim, lutando e derrubando em cada iniciativa de Satanás, mostrando a resposta que está ali nas Sagradas Escrituras, que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4 e 7. Nós temos que reconhecer que o ser humano ele é uma pessoa assim, integral e indivisível. E nós não podemos restringir a nossa religião para as questões espirituais. E que na verdade abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida, né? E nossos elementos assim, físicos e espirituais, eles estão tão poderosamente integrados que eles não podem ser separados. Como pessoas assim pecadoras e seres caídos, nós nunca seremos iguais a Deus, porém devemos lutar para nós chegarmos próximos da conduta e do caráter de Cristo, e que por sua graça nós devemos imitá-lo. Lembremos sempre que nós somos filhos de Deus e que nós somos chamados segundo o seu propósito, uma missão que nós temos, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. E assim como Jesus venceu a Satanás, o tentador, o enganador, e foi vitorioso em sua missão, assim também todos nós poderemos ser vencedores. Basta que nós venhamos aceitar a Jesus como Salvador, basta que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, buscar a Ele enquanto nós podemos encontrar, numa consagração diária, num culto racional pelas manhãs, para que nós possamos obter poder para vencer o inimigo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do Espírito Santo para todas as pessoas, com você, meu amigo, com você, minha amiga, para que você aceite Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você tem sabedoria para entender, você começa a ter uma comunhão maior com Deus, e você passa a entender mais as Sagradas Escrituras, e você tem subsídios para lutar contra o inimigo, dar respostas através das Sagradas Escrituras. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde haja mais dor, mais morte, mais aflições, mais sofrimentos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.